Bom dia, meu nome é Tândia, eu sou aluna pelo curso de Pedagogia da UEG de Anápolis, nosso núcleo fica em Petrolina de Goiás. Hoje eu vou estar falando sobre a online Estágio Supervisionado em Docência na Educação Infantil. Na online 5 de atividade presencial foi pedido para a gente estar falando a relação entre o cuidar e o educar. A importância, né? Qual que é o dever, quais que são as diferenças. Apesar que o educar e o cuidar, ela é uma relação mútua, né? Onde, em muitos casos, ela representa quase que a mesma coisa. Obviamente que a intenção das duas, ela é zelar pelo bem-estar da criança, né? Pelo desenvolvimento da criança, para que a mesma possa construir a sua própria identidade. E é nesse sentido que nós vamos falar um pouquinho sobre essa diferença, né? Sobre essa importância. Bom, a importância para o desenvolvimento da criança, ela deve começar logo nos seus primeiros meses de vida, né? Desde os primeiros passos ali da criança, o seu contato com o mundo, né? E a criança, ela demonstra sinais de interação com o ambiente em que a cerca, onde ela vive. Seja em casa, com os pais, quando ela vai para a escola, né, no jardim. Então, é importante saber, né? O professor, ele deve saber como agir, né, para poder garantir esse crescimento saudável, né? Eu participei de um estágio, já foi falado em outro vídeo, de uma outra online que nós estamos fazendo, que eu participei na sala da Cristiane, lá no Laura Fernandes. E ela sempre muito atenciosa, né, com as crianças. Então, naquele momento ali, naquele estágio, você começa a perceber os sinais da diferença, né? O educar e o cuidar. Então, eu sempre percebi muito o carinho, a forma de falar bom dia, a forma de administrar as tarefinhas, né? Muitas das vezes, o aluno, ele não tá muito preparado para aquele momento de aprendizado. E como são crianças pequenas, você tem que ter um cuidado, né? Você tem que ter um jeito para estar administrando e trazer ela para o que é proposto no ensino. Então a Cristiane, ela começava de uma forma, ela brincava, aí ao mesmo tempo que ela estava administrando ali a atividade, ela já dava uma interagida com as crianças, né? Às vezes a tarefinha quando ficava pronta, mesmo que não estava totalmente completa, mas ela já tinha um sorriso no rosto, no vídeo, quando ela ia falar alguma coisa, então ela falava parabéns, muito bem, ficou lindo a sua tarefinha. Quando o professor faz esse elogio para o aluno, ele tá cuidando, né? Quando às vezes o aluno ele não participou da aula, e a professora pergunta, cadê o João Vitor? Né? Por que o João Vitor não está presente? Esse é um cuidar. Porque ela está preocupada, porque o aluno não está presente, porque o aluno não compareceu na aula. Eu acredito que esse seja um cuidar da professora, né? Ela está preocupada com o bem-estar da criança. Quando o aluno ele faz uma tarefa que não fica proposto, um desenho que não ficou muito bonito, ou então ele erra uma letra e a professora corrige, ou então quando ele bate no coleguinha, quando ele briga e a professora corrige, né, não pode, isto é errado, nesse momento ela está educando, né, que ele fez uma tarefa que não ficou dentro do que foi pedido, ele fez alguma coisa errada que não pode, então a professora, nesse momento a professora ela tá educando, né, de uma forma leve, de uma forma inteligente, mas ela tá educando. Então quando você entra nesse espaço da educação, você começa a ver diferenças, muitas das vezes que não era percebíveis, mas você começa a notar essa diferença. Eu fiz um estágio o ano passado, presencial, acho que o ano retrasado, lá no Mãe Maria,
E foi uma experiência muito gostosa. Naquele momento eu falei, poxa, eu acho que, né, tá cedo. Mas hoje, para essas atividades que nós estamos fazendo, para mim tá sendo de extrema importância. Porque eu puxo na minha memória e eu vejo lá atrás, quando eu fiz esse estágio, eu consigo diferenciar o educar com o cuidar, né? Eu fiquei na sala de aula na parte da tarde, na sala da professora, acho que Laine, e dava para perceber, porque as crianças, elas são, né, pequenas e elas brigam muito, às vezes alguma precisa de um banho, precisa de ir no banheiro, e é nesse momento que o educador entra com a diferença entre o educar, né, e o zelar e o cuidar. Então, você tinha que levar ele no banheiro, você tinha que dar banho, né, de banho em vários alunos. E quando ele voltava para a salinha, que ele ia fazer um desenho, às vezes ele tinha dificuldade de distinguir as cores. Ele tinha dificuldade de fazer o nome dele, ele tinha dificuldade de reconhecer as letras. E aí entrava o nosso papel como educador, né? Era ensinar, né? Era educar e mostrar para ele a diferença. Então, nós como educadores, né? Nós estamos estudando para pedagogo, né? E devemos já notar desde cedo essa diferença, né? Saber diferenciar essas duas questões que ao mesmo tempo são parecidas, mas que faz uma enorme diferença quando ela é bem administrada, né? E é uma obrigação, né? A nossa obrigação de levar a educação com um olhar diferenciado, perceber as diferenças, perceber as necessidades do momento de cada aluno, né? Cada aluno ele vai reagir, ele vai de uma forma diferente. Alguns alunos necessitam de um cuidado maior, né? Não que para nós tenha diferença, todos são iguais, mas vai ter momentos que nós devemos saber administrar, né, na sala de aula, essa diferença entre o cuidar e o educar, tá bom? Essa é a minha visão que eu vejo sobre a diferença, né, do educar e do cuidar. Levar a sério, levar o ensino com muita sabedoria, saber administrar, né? Muitas das vezes ensinar com jogos, né? Ensinar de uma forma leve, né? Mas ao mesmo tempo cuidar e educar, né? Não deixar essas duas ações que igual eu falei várias vezes aqui, fica até repetitivo, que ao mesmo tempo que são muito parecidas, quando bem administradas, saber a cada momento, saber qual que é a diferença, qual que é aquele momento de você educar, qual que é aquele momento de você cuidar, vai fazer uma diferença enorme na vida da criança futuramente, tá bom? Muito obrigada e um abraço a todos.